Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo, vamos reagir ao programa da Sport TV, Troca de Passes, e também o programa da ESPN, o Linha de Passe, comentando um pouco sobre o resultado, sobre o jogo de ontem. Vasco 0, Flamengo também 0. Será que a mídia está desmerecendo o Vasco? É muito mais uma questão, o Flamengo não jogou bem, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo, ou dá para dizer que o Vasco se comportou bem nessa partida? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários e a gente vai reagir tanto ao programa da Sport TV quanto da ESPN. Mas antes, dá aquela força. Se não for inscrito aqui nesse canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos? Tá na tela. Ainda sobre o Vasco, Moreno, tem algumas coisas para a gente falar aqui. Uma positiva que é a parte com bola. Achei que o Vasco melhorou muito com bola hoje. No primeiro tempo, sim. Especialmente no primeiro tempo. Acho que o Jair melhora o time com bola? Com bola muito. Ele não é um jogador que sem bola talvez te dê a mesma segurança. Mas a saída melhora. Como já tem um pouco mais de qualidade à frente, o Coutinho melhorou. É isso. O Nuno foi um ótimo achado, o Vasco consegue articular. Mas aí tem a consequência disso, que é o que eu ia perguntar. O Vasco, para mim, continua dando muito conforto para o adversário quando o adversário tem a bola. Muito pouca pressão no homem da bola. Então, o homem que está com a bola, ele raramente se sente pressionado. Então, os passes ficam muito confortáveis, né? E hoje, eu acho que o Moro fez um grande jogo. Sim. O Moro fez um grande jogo hoje. Foi, muito bem. Né? Foi muito bem. Ainda assim, é muito espaço para ele correr. Ele é um jogador que não tem substituto. Eu confesso que quando eu vi a escalação, eu estranhei o Jair como titular. Também. Porque até por imaginar que fosse ser um jogo onde o Vasco entraria para uma marcação muito forte, muito pesada, num bloco mais baixo, eu imaginava que seria o Matheus Carvalho junto com o Hugo Moura, que são a mesma coisa, com essa característica mais de pegada que não é exatamente a do Jair. Mas o Jair, assim, acho que até que fez um bom jogo. Não senti hoje o Vasco, o meio de campo do Vasco exposto, como a gente tem visto frequentemente. Agora, eu acho que essa questão do conforto para o adversário o Vasco dificilmente sobe para pressionar a saída de bola do adversário. Aí eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, a confiança. Primeiro, uma questão do próprio momento do clube, uma questão de organização e de característica dos jogadores. Característica decisiva. Porque, assim, o Verratti é um cara que se mata no jogo. O Verratti, 47 do segundo tempo, ele tá dando carrinho na lateral, tá voltando. Mas, assim, não é a característica do cara. Se você botar ele para ficar dando pique de 20, 30 metros, um atrás do outro, em sequência, em mudança de direção, você mata o Verratti. Coutinho? Coutinho nem se fala. Também. O Ryan também não é esse jogador de agressividade sem a bola. Ele é um jogador de potência, de velocidade, de finalização, de chute, mas não é esse cara de acompanhar a lateral, de marcar, e até por conta disso, como vocês citaram, de certa forma, ali pelo lado direito, o Paulo Henrique, em determinados momentos, acabou ficando sobrecarregado. Então, quando você coloca isso na balança, concordo plenamente, a questão da desorganização e a dificuldade do time ali, e a questão da característica, eu acho que faz com que fique mais cômodo você esperar o seu adversário vir para roubar essa bola num bloco ali intermediário ali no meio-campo, para aí você tentar acelerar o jogo. Mas acho que falta para o Vasco assim um pouco mais de criatividade. Acho que tem muito a ver também com uma queda de rendimento do Piton, principalmente em relação ao que foi o ano passado, que assim desequilibrou em vários jogos. A jogada mais manjada do Vasco, que era o cruzamento do Piton na cabeça do Verratti, aconteceu em alguns momentos nessa temporada, mas o Piton tem tido uma queda de rendimento. Agora, por outro lado, o Nuno tem aparecido bem, mas o Coutinho hoje ainda foi abaixo dos últimos jogos. O Coutinho ainda falta em termos de regularidade, em termos de ter mais volume, de ser esse cara criativo, esse maestro que a torcida do Vasco espera que ele seja do time. O Coutinho ainda, para mim, ainda não está conseguindo entregar. Eu acho que ele tem alguns lampejos dentro de alguns jogos, mas dificilmente a gente consegue pegar assim uma fatia de 45 minutos do Coutinho de grandes atuações. Talvez o jogo no Peru pela Sul-Americana tenha sido ali a melhor atuação dele mais recente com o Vasco, assim, em termos de tempo, mas normalmente são fragmentos de jogos. Você não acha que um jogo como o de hoje não facilita ele? Porque é normal que quando o Vasco recupera a bola num jogo como hoje, que ele não consegue ter volume o tempo todo, o adversário se impõe mais, o campo está grande, né? As distâncias são grandes para percorrer, para correr com a bola, para percorrer. Em geral, ele não tem tanta gente próxima para um jogo mais curto, para articular com ele, para se juntar. E o Flamengo, ao contrário do Vasco, marca alto. Marca alto. Os zagueiros jogam numa linha mais alta. Isso. Os melhores, ele tem tido momentos melhores, ele de fato cresceu, né? O melhor momento dele desde a volta ao Vasco, hoje um pouco abaixo. Mas, por exemplo, em alguns jogos, por mais que se discuta, e acho normal discutir o Garré, por exemplo, não se adaptou totalmente, mas em muitos jogos o Garré atravessava da direita para a esquerda, juntava com o Nuno, com o próprio Coutinho. Ele tinha opções um pouco mais para um jogo curto, para trocar passe, para dialogar.
Acho que quanto mais você oferecer ao Coutinho um campo muito grande para ele percorrer, vai criar mais dificuldade. E acho que tem uma outra questão também, que eu acho que é fundamental para qualquer meia pifador, como a galera chama hoje em dia, né? Que é o caso do Coutinho. Você ter flechas na frente, né? A falta de flechas na frente, falta de jogadores de velocidade, que consigam atacar o espaço, que consigam ir às costas da defesa para tentar receber uma bola, o Vasco quase não tem. Então acaba que o jogo do meia fica naturalmente um pouco mais burocrático, com passes mais laterais e menos decisivos nos jogos, né? Então acho que é algo que atrapalha o futebol do Coutinho também, pelas circunstâncias do time do Vasco de hoje. Família, só pontuando ali, muito boa essa resenha para a gente debater sobre o Vasco, que eu concordo assim, plenamente com o que foi falado pelo Mansur e também pelo Felipe Diniz, e discordo do Pedro Moreno em relação ao Felipe Coutinho. Acho sim que ele foi o maestro do time ontem, porque é muito difícil, é muito complicado a partir do momento que você encara um time que fica mais com a bola, você corre mais, né, por estar sem a bola, e aí você não favorece o jogo do Felipe Coutinho. Mas sempre que tocou na bola, tentou dar segmento, tentou caminhar, organizar, segurar. Então, eu gostei da atuação do Felipe Coutinho. Agora, por exemplo, vamos citar aqui, tem essa comparação, teve até no 11 contra 11 lá na TNT Sports. Quem é melhor? Arrascaeta? Momento. Quem é melhor? Arrascaeta e Felipe Coutinho. O que o Arrascaeta fez ontem? Responde para mim. O que o Arrascaeta fez ontem? Deu uma bola ali pro Michael, verdade, e só. E um time mais qualificado, um time com mais posse de bola, um time com essas flechas que a galera comentou aí. Então, peraí, o Felipe Coutinho é muito bom de bola, é muito acima da média, na minha opinião, tem tudo para contribuir muito com o Vasco na sequência da temporada. E um outro ponto, em relação à marcação-pressão, né, de ser um time mais organizado, aí eu concordo com o Pedro Moreno, porque ele coloca pontos ali que a gente pode debater. É um time que, de fato, me parece jogar com medo do Flamengo. Até comentei isso agora no Vasco em Família, tem um momento do jogo que o Coutinho pressiona o jogador, o Nuno aqui, o Verratti ali. Faltou chegar mais um volante, que no caso seria o Jair, porque o Hugo Moura é o seu primeiro volante. O Jair, ele tá caminhando para marcar o cara, daqui a pouco do nada ele desiste e volta para recompor. E aí é onde a bola sai, onde o Rossi sai, justamente nesse jogador que o Jair deveria pressionar. E aí até o Coutinho começa a xingar ele. E aqui, cara, e aqui, fecha aqui. Então isso pode ser uma tomada de decisão dos jogadores? Pode, mas eu acho que isso é treinamento, porque o Sport fez isso com o Vasco, essa compactação na hora de pressionar, o Ceará fez isso e o Vasco não consegue. E se você olhar o time do Sport, se você colocar na conta da condição física, o Sport não é um time tão rápido assim, não. Tem o Barleta ali, beleza, que corre bem, tá? O Pablo já é um jogador mais experiente, o Lucas Lima já é um jogador mais experiente. Poxa, e mesmo assim conseguiu pressionar. Então, acho que o trabalho do Carille à frente do Vasco, ele é ruim. Ele é ruim, vou te dar um motivo. Não é que o Carille é um cara incompetente, é um cara que, poderia estar fazendo um trabalho melhor no Vasco? Acredito que sim, mas com as peças. Peças essas que a galera comentou aí na Sport TV, que ele não tem. Ele não tem esses jogadores de velocidade, de arrancar, de atacar espaço, de recomposição para organizar o time dele em mais velocidade. Perdeu a bola? Opa, vem. Agrupado, ele não tem esses jogadores. E dessa maneira, ele não sabe. Ele nunca foi um treinador com ideia de jogo, de posse de bola. E o Vasco, para você tirar o melhor do Coutinho, do Nuno, do Garré quando joga, é justamente ter posse de bola. Coisa que o Carille nunca soube fazer. Sempre foi um treinador defensivo. Né? Ele trabalhava as defesas do Tite no Corinthians. Exatamente por isso que quando eu falo aqui que esse time tem mais a cara do Diniz do que do Carille, não é que eu estou dizendo que o Diniz é o salvador da pátria, não é que eu estou dizendo que eu quero o Diniz, nossa, ele vai dar jeito, não. Eu estou dizendo que o perfil do time do Vasco, em comparação com o Diniz e Carille, é muito mais a cara do Diniz. Você pode até pontuar. Ah, Thiago, mas e essa saída de bola ali com o João Vitor Freitas, isso vai ser... Cara, cabe ao Diniz não ser cabeça dura, e eu entendo também que lá atrás, quando ele conseguiu fazer isso dar certo no Fluminense, o Fábio sabia sair jogando, o Nino sempre teve essa qualidade para sair jogando, o Manuel tinha essa qualidade para sair jogando, então o Diniz, ele pode criar mecanismos, né, movimentações na frente para facilitar os passes dos zagueiros e aí potencializar, melhorar essa saída de bola, mas continuo batendo nessa tecla. Se você analisar perfil do Diniz, perfil do Carille e as características do Vasco, eu não tenho dúvida disso, é muito mais o perfil do Diniz. É muito mais o perfil do Diniz. Vamos acompanhar aqui o troca de passe. Finalizou linha de passe, área, muitas vezes, teve sim volume, e era esperado que tivesse volume, mas teve um time que conseguiu ser mais sólido defensivamente do que vinha sendo em outras partidas. Imagino eu que pela compreensão da dificuldade do jogo. Até por isso, atacou muito pouco. No primeiro tempo conseguiu chegar ali 2, 3 vezes com perigo, teve bola na trave, teve uma boa defesa ali do Rossi, que a gente viu agora há pouco. Mas no segundo tempo o Vasco não passou do meio campo. No segundo tempo não deu um chute a gol. Não, teve uma jogada assim, gente. Marcação, ficou só resistindo. E lance do Ryan com o Verratti, bota a mão. Parece que era o objetivo.
não perder. Até para o treinador ter um fôlego, um oxigênio. Agora, se isso é muito, se isso é pouco para o Vasco, se não é o suficiente, se pode jogar melhor, eu acho que pode jogar melhor, mas dificilmente, para quem vem acompanhando os jogos do Vasco, você pode imaginar que hoje, contra o Flamengo, jogaria uma partidaça. O que era possível era tentar não perder. E não perdeu. Eu acho que aí, seguir. Tem uma pontuação acima do esperado para mim, no campeonato. Já tem 7 pontos nessa altura. Está ali, né? Pelo menos no início da rodada estava ali perto dos primeiros colocados. E vai evoluir? Não sei. Mas podia estar bem pior do que já... Estou olhando o copo meio cheio, então. Porque a realidade, assim, há uma expectativa, muitas vezes se cria uma expectativa em torno do Vasco, que é, por exemplo, como disse o presidente lá, o Pedrinho, que tem um dos 8 melhores elencos. Não tem. Não mesmo. Absolutamente não tem. A realidade do Vasco é meio de tabela para baixo. E se conseguir ficar longe do para baixo, é algo que é mais perto da realidade e de uma boa temporada para o que é possível. Já o Flamengo não. O Flamengo precisava de mais. O Flamengo precisava encontrar mais soluções no jogo de hoje. Dominou, teve situações, mas não conseguiu tirar o Vasco lá de trás, por exemplo. Acho que em jogos como esse, você tem um adversário que está com a linha muito baixa, muito compacto. O ideal é você tentar fazer com que esse time saia um pouco mais em bloco para tentar trabalhar, nem que seja 2, 3 vezes no jogo, atacando o espaço. O Flamengo vai muito bem atacando o espaço e deu uma prova disso contra o Juventude. Sim. Mas também pode eventualmente perder a liderança do campeonato, mas tem muita coisa pela frente ainda. E tem o foco no jogo agora do meio de semana pela Libertadores. 2 jogam terça-feira. Porque o Flamengo vem de derrota em casa e precisa voltar a buscar pontos no jogo, para mim, mais difícil do grupo dele na Libertadores, jogo fora de casa com a LDU. Aliás, terça-feira, rodada dupla. Você vai ver o Vasco pela Sul-Americana e o Flamengo pela Libertadores aqui na ESPN e também no Disney+. De qualquer forma, claro que a gente vai analisar o que vem aí pela frente para o Vasco, né, professor? Claro, o Vasco deveria encarar todo o jogo como se fosse o Flamengo, né? Porque com certeza ele venceria outras partidas que às vezes ele deixa pontos pelo caminho. Se ele encarasse o Ceará como ele encarou o Flamengo, talvez não tivesse perdido o jogo para o Ceará. O duro é ter um Flamengo todo dia. Mas acho que hoje, para o contexto, né? Jogo contra o Flamengo. Expectativa de um jogo duríssimo. Muita gente falando, Flamengo, esse clássico aí vai ser goleado. Porque teve um 6-1 ano passado, né? Vai ter goleada. Cuidado e tal. Time do Vasco, frágil. E um técnico ali perigando, cair, dependendo um pouco desse resultado. No frigir dos ovos ali, você olha o 0-0 e fala, tá bom, segue o barco. Ainda sobre o Vasco. Show de bola, show de bola. Eu estava vendo um corte, depois eu posso até reagir aqui, né, pra gente trocar uma ideia sobre isso. O Mauro César, né, falando na Jovem Pan que você vê o momento do clube, o momento difícil, é quando você vê vascaínos comemorando o resultado de 0-0 de empate contra o Flamengo. E eu tenho certeza que nenhum vascaíno comemorou esse resultado. Não. A nossa análise ela é feita, na minha visão, de 2 formas. A primeira é entendendo o momento, e aí você vendo, o Flamengo ganhou de 6 do Juventude, o Vasco vem de uma partida pavorosa contra o Ceará, contra o Corinthians. Então o Vasco não está jogando bem fora de São Januário, jogou ontem no Maracanã, fora de casa. Por esse motivo, foi um comportamento melhor. O histórico recente contra o Flamengo, por esse motivo, foi um resultado melhor. Então ninguém comemorou. Ninguém comemorou. A gente está colocando esse momento que o Vasco está vivendo aí nos últimos jogos, e como eu disse, esse histórico recente contra o Flamengo. Agora, analisando a grandeza do Vasco, o que a gente quer para o futuro, você não tira muita coisa. Você não tira muita coisa dessa partida. Foi o que eu comentei lá no canal Vasco em Família. Não tira. Sabe? O Vasco melhorou a postura em comparação a uma postura pavorosa. Dos jogos que eu citei aqui, dos jogos contra o Flamengo no Carioca, dos jogos contra o Corinthians, dos jogos contra o Ceará. E isso é pouco. Isso é pouco. O Vasco fez um primeiro tempo até interessante, né? Conseguiu competir, criou boas oportunidades, chute na trave, né? O lance do Nuno, que poderia ser um golaço, deixou o Wesley no chão. No segundo tempo, já sentiu um pouco mais o cansaço, e aí o Flamengo começa a fazer as mudanças, cresce no jogo, e aí aparece o Léo Jardim. Então é isso, o ponto é esse, ninguém está comemorando, é só entendendo o momento. E pensando, projetando o que a gente quer para o futuro, aí você não tira muita coisa. Mas claro, a gente tem que pontuar também essa injustiça que é jogar no Maracanã, é o Flamengo jogar em casa, o Vasco tem que jogar na sua casa, tem que jogar em São Januário, o jogo poderia ser outro lá em São Januário, porque o Flamengo, na minha opinião, não estava tão bem assim. O Vasco melhorou a postura, sim, como eu disse, em comparação a esses jogos, mas o Flamengo também segurou um pouco mais na questão da intensidade, jogou com as linhas mais baixas, não pressionou o tempo inteiro, como foi nos jogos do Campeonato Carioca. Então, por esse motivo, no nosso caldeirão, esse contexto do jogo e tudo mais poderia ser outro, que o Vasco manda bem em São Januário, o Vasco consegue arrancar as vitórias, foi assim contra o Santos, foi assim contra o Sport, não dá para comparar o nível do adversário, né, Santos e Sport em comparação ao Flamengo, mas entendo
entendo que, poxa, é uma questão de adaptação. Os jogadores do Vasco estão muito mais adaptados ao nosso Caldeirão do que ao Maracanã, que é a casa do Flamengo nesse momento. Então, assim, cara, eu acho que, mesmo com o Fábio Carille, que é um treinador que eu não gosto, para esse Vasco, tá? Eu não tenho nada contra o Carille. Até acho que com outros jogadores, com outras características, ele poderia organizar melhor esse time. Não é o caso. Ele não tem as peças que ele se sente mais à vontade. Ele não tem. Então, acho que a saída do Carille é o melhor para o Vasco nesse momento, em termos até de organização de time. Eu não acho esse Vasco nada, mas nada organizado. Agora o Vasco vem de uma sequência aí bem difícil, Sul-Americana, e 2 partidas fora de casa, podemos dizer assim, no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro fora, Palmeiras fora, porque vendeu o mando, perdão. Então o Vasco precisa melhorar demais. Pega o Cruzeiro, o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, como exemplo. O Leonardo Jardim, eu não conheço as características dele como treinador ofensivo, defensivo, posse, marcação, não conheço. Mas o que eu vi que ele fez lá no Cruzeiro, ele colocou mais velocidade, um time mais físico em campo, barrou Dudu, barrou Gabriel, começou com o Caio Jorge, tá começando lá com o Wanderson, ele colocou um time mais físico em campo. O Carille não tem as peças para fazer isso no Vasco. Por isso que eu acho que o Diniz seria uma melhor opção com esse time do Vasco em relação ao Carille. Quero saber a sua opinião. Fico por aqui. Se você chegou até o final do vídeo, se inscreve, deixa o like. Fui!